Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Muito bom estarmos aqui. É uma alegria nós termos nos disciplinado, nos acostumado, nos alinhavado, nos afeiçoado. Se o sentido da vida é o amor, todas as formas de afeição, de afeto, de vinculação que nós pudermos desenvolver à luz do bem, à luz da melhoria, à luz da cura, do aprendizado, todas serão oportuníssimas, maravilhosas. Aproveitemos esses momentos, essa excelente decisão que nós tomamos de nos confraternizar. Mais que o sentido de confraternizar corrente, comum, que é da festa, mas também valorizando a alegria de estarmos juntos. Confraternizar seja aqui o ato de nos fazermos irmãos uns dos outros. Que assim seja, que nós nos façamos irmãos cada vez mais, não apenas uns dos outros nessa live, mas uns dos outros em família, nas relações, nos casamentos, nos locais de trabalho, por toda parte. Irmãos, somos irmãos por parte de Pai. Somos irmãos da criação, em substância. E não só não podemos abrir mão dessa realidade, como ela deve ser a nossa base para seguirmos o mandamento fundamental: amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Muito bom. Continuaremos então no nosso roteiro de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, com suas 1019 perguntas e respostas, tendo como eixo desse conhecimento fabuloso que os Espíritos de Luz nos proporcionam o aprofundamento do autoconhecimento. Porque o fora não é independente do dentro. Há uma correspondência, há uma integração, há uma semelhança fabulosa entre o que acontece no macro e no micro, no dentro e no fora. Então, é esse o nosso eixo, esse o nosso roteiro. É assim que aprofundaremos o sagrado mandamento, a sagrada diretriz do conhecimento e do autoconhecimento como ferramentas fundamentais da elevação espiritual. Muito bom, fabuloso que tenhamos já essa lucidez e essa coragem de nos desvendar, de nos descobrir, de nos desenvolver. Que assim seja agora e sempre. Muito obrigado pela sua presença. Hoje avançaremos para o surgimento da espécie humana na Terra. O que os Espíritos nos revelam a respeito disso? São respostas sintéticas, mas que podem nos ajudar a entender. Kardec se mostra aqui espantado, intrigado, como a ciência toda e todos aqueles que estudam e refletem ficam. Como é que foi possível que um planeta que veio como uma bola incandescente pelos espaços, que teve o resfriamento da sua crosta ao longo de muitos milhões de anos,
Como foi possível que dessa crosta incandescente tenha surgido tanta diversidade, tantos minerais, vegetais, animais e seres humanos tão diversos uns dos outros? Como compreender essa nossa humanidade, essa nossa coletividade, esse nosso projeto fabuloso chamado Planeta Terra? Não é? Vamos avançando dentro das nossas limitações, que são extremas, dentro das interpretações que nos são possíveis às colocações, aos ensinamentos, às revelações dos espíritos de luz. Vamos lá? Pergunta 47. Pergunta Kardec assim: a espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Haveria uma semente, um princípio que, se desenvolvendo, chegaria à espécie humana? A resposta é sim. E surgiu quando chegou o seu tempo. Foi daí que veio a expressão: o homem foi feito do limo da terra. Pode-se citar também a expressão bíblica: do pó viestes, ao pó voltarás. A figura de ter sido criado Adão do barro da terra. Como assim? O que há de verdade nisso? Qual é o simbolismo dessas expressões que aqui se confirmam? O homem foi feito do limo da terra. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Lembramos mais uma vez a revelação dos espíritos que a trajetória existencial da criatura vai do átomo ao anjo, do átomo ao arcanjo, passando por todos os reinos: mineral, vegetal, animal, hominal e angélico. Essa é a trajetória. Tudo evolui. Se nós não conseguimos visualizar a distância que se dá entre a realidade que nós vivemos e a realidade do passado, é tão grande quanto a existência da humanidade, que hoje a ciência supõe ter 200 mil anos, a espécie humana na Terra, e a idade do planeta ser contada aos bilhões de anos. Vejam o tamanho dessa diferença. Se tanto modificou-se a espécie humana de homem das cavernas até o homem atual, quanto pode evoluir a criação em bilhões de anos? Nós precisamos de 200 mil anos, talvez, para chegar aonde estamos. O que pode ser feito em bilhões de anos? Não é ver? Não é mesmo? É inimaginável. Nós não temos condições de compreender. Tudo que nós conhecemos tem o limite dos milênios.
E o processo de formação da Terra passa os bilhões, chega aos milhares de milhões, chega aos bilhões de anos. Os recursos, as transformações umas sobre as outras são realmente difíceis de nós alcançarmos, não é verdade? Vemos a pergunta 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? Não. Todos os cálculos feitos pelo homem são hipóteses, suposições. São realmente hipóteses e suposições, e é só estudar ao longo da história como essas hipóteses foram variando umas sobre as outras, com quantidades absurdamente diferentes uma das outras. Pergunta 49. Se o embrião da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos da Terra, por que razão os homens não se formam mais espontaneamente, como ocorreu na origem dos tempos? O princípio das coisas permanece entre os segredos de Deus, ou seja, os espíritos de luz que responderam Kardec também possuíam limites no seu entendimento, nas suas informações, na sua compreensão da formação dos mundos e dos seres. Mas eles continuam. Entretanto, podemos dizer que os homens, uma vez dispersos pela Terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmiti-los segundo a lei da reprodução. O mesmo ocorreu com as diferentes espécies de seres vivos. Vejam só o que essa resposta nos abre. Podemos supor aqui a força do potencial da criação, a força do vir a ser, a força desses potenciais quando são reunidas as condições necessárias para o salto, para a transformação, para a geração, para o início de uma nova etapa. Nada pode conter um potencial quando ele está maduro e quando as condições ambientais estão propícias à sua eclosão. É uma energia fabulosa, é uma força indomável. E aqui os espíritos nos dizem, aqui Kardec pergunta, por quê? Se a espécie humana tinha uma semente, um embrião, por assim dizer, na própria profundidade do planeta, por que esses embriões não continuam a eclodir, não continuam a gerar seres humanos? É uma pergunta inteligente, lógica, racional. Pois os espíritos dizem que os homens, uma vez dispersos pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação. Então os potenciais, o potencial dos seres,
o potencial transformador dos reinos, por assim dizer, inferiores, do reino mineral, vegetal, animal, era entre eles que estava disperso o princípio espiritual e o princípio evolutivo material que se manifestaria, que num certo momento se manifestou, evolução por evolução ao longo dos bilhões de anos, até chegar ao ser humano. Fomos não apenas macacos, não apenas mamíferos, mas fomos de diversas espécies. E antes dessas espécies fomos vegetais, grandes árvores, circulando conforme a história de cada indivíduo, de espécie por espécie. Mas fomos além, fomos também princípios minerais, elementos minerais que chegaram ao cristal e depois deram o salto para o reino seguinte. E assim vimos vivendo de espécie em espécie, dando salto de reino em reino, até que chegamos à espécie humana. Essa história, como dizem os espíritos de luz, imagine nós, o princípio das coisas permanece entre os segredos de Deus, ou seja, ainda não temos elementos, conhecimento, capacidade mental, capacidade afetiva para a compreensão mais profunda e mais ampla desse princípio das coisas. Mas já podemos compreender que se macacos não se transformam mais em seres humanos, se não continua a surgirem homens, mulheres, crianças de macacos, é porque o potencial, a energia fabulosa que precisava eclodir gerando os seres humanos, reuniram condições num determinado momento, condições que não se repetiram. E por que, como dizem os espíritos de luz, a espécie humana, adquirindo a capacidade de se reproduzir, absorveu em si todo esse potencial fabuloso de geração, de evolução, de elevação espiritual. Tudo isso sem desprezar a informação anterior de que elementos, princípios vitais vieram à Terra por uma espécie de enxertia através de cometas, de asteroides, um enxerto, uma adição de princípios evolutivos chegaram também até a Terra, como a própria ciência analisa essas hipóteses. Fabulosa essa visão solidária do universo, fertilizando-se mutuamente, orbe em orbe, espécie em espécie, somando a evolução
intrínseca com a evolução extrínseca, a evolução interior com adições exteriores, num fabuloso processo de geração de vida, de evolução e de amor. Que assim seja, graças a Deus, pudemos avançar dentro das nossas limitações no dia de hoje, compreendendo ainda um pouco mais que a humanidade, que o princípio evolutivo se engendra não apenas no ser individual e na sua espécie como um todo, mas na totalidade do projeto de vida de um planeta. E ainda vai além. Além desse movimento próprio do indivíduo, da espécie, do planeta, há um processo de fertilização, de engendramento, de suscitamento de vida pela semente que, atravessando espaços infinitos, alcançam a Terra. Mas tudo isso, meus amigos, minhas amigas, não tenhamos dúvida, ocorre dentro de um mesmo projeto vital, de um perfeito processo de geração de vida, de aperfeiçoamento, de crescimento para Deus. Viemos do pó ao pó, retornaremos. Viemos do um e ao um voltaremos. Viemos do amor e ao amor retornaremos, já não mais como apenas amados, passivos, mas como ativos, amantes, co-criadores de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Um prazer aprendermos o que podemos aprender dessa temática, na certeza de que esse movimento fora e dentro vai nos estimular cada vez mais a acreditar em nós mesmos, a amar a nós mesmos, a acreditar e amar o outro, sejam vegetais, animais, minerais ou humanos, e acreditar e amar o todo, o amor, a luz que engendrou, que coordenou e que engendra e coordena ainda agora a vida na sua maravilhosa trajetória para o amor. Um grande abraço, muito feliz por caminharmos juntos e vamos continuar amanhã às 18 horas, continuar a nossa trajetória, os nossos estudos, nesse belíssimo momento e movimento que estamos fazendo aqui, de conhecer para nos conhecer, porque tudo está ligado. Não só Jesus, mas também nós e Deus também somos um. Muito feliz por estarmos juntos, vamos lá, saudar os amigos, Andréa Santos, estimulando amigos como Conceição Garcia, Newton Novaes, Alex Dias, Maria Colombara, Sayonara Angélica, saudando o nosso momento com o maravilhoso Andréa Salvatore, Andréa Santos, Kelly Cristina. É realmente um salto para todos nós, um salto no espaço, um salto no universo, um salto de integração ao eterno e ao infinito, abarcando cada vez parcelas maiores da nossa compreensão, expandindo-nos em consciência
e em fraternidade. Um grande abraço, até a próxima. Se vocês entenderem que pode servir para mais alguém, compartilhem, espalhem. Universo em expansão, consciência em expansão. Que assim seja. Até a próxima. Paz e bem para todos nós.